Então, boa tarde para todas, todos, todes. A gente está hoje aqui no dia 28 de maio de 2024. Não, acho que esse é o nosso encontro 8, nossa aula 8. Um maio muito difícil, né, gente? Que temos passado. Então, esse depois de todos os dias aí de muitas chuvas, as enchentes que infelizmente assolaram e ainda estão aí causando tantas dificuldades no nosso estado, a gente consegue se encontrar, né? Aqui agradeço a todo mundo que veio, né, ao chamado. A gente acabou suspendendo muito no início do mês ali, né, nossos encontros, e aí a gente, em conversa, eu e a Dani, achamos por bem, assim, deixar um pouco as coisas, né, a universidade ver o que é que ia fazer, e aí depois a gente teve um indicativo, né, da suspensão mesmo das aulas, depois do retorno, e tudo muito rápido também, a nosso ver, né? A gente estava meio não, a gente estava bem preocupado, na verdade, preocupadas com o cenário. A gente mesmo ficou, felizmente, não diretamente atingidos, mas assim, com instabilidade de internet, né, Dani? E, e com questões assim para dar conta também, né? E imaginamos que vocês também, né? Então eu espero que as coisas estejam um pouco mais organizadas agora, né? Na vida de todo mundo. E aí esse encontro, a gente pediu, né? Entrou em contato para dizer que não ia ter, e a gente estava bem no momento de fazer uma primeira avaliação, né? Ali no início de maio, lembram, né? Então, obviamente, isso a gente considerou totalmente inviável de ser feito. E aí ficamos aí pensando nesse retorno, e na verdade esse nosso encontro hoje aqui é um pouco para a gente, primeiro para saber, né, como é que vocês estão. A gente está numa semana aí mais curta, na véspera, quase na véspera aí de um feriado, e, e as chuvas seguem, e eu lembrei bastante de vocês, porque lembro que do pessoal que talvez, né, nem sei se está aqui, mas quem estiver aqui que puder compartilhar um pouquinho, se estão bem, né, gente? Assim, na medida do possível, se as coisas estão um pouco mais seguras e organizadas para vocês. Diga, Nice, você Oi, levantou a mão? eu tô no meio da rua, eu não tô em casa, mas eu vou tentar ser o mais rápido Certo. possível aqui. Aham. Eu queria, assim, ó, dar uma. Eu tô bem, eu tô muito bem, só que eu queria ver, assim, ó, se não dá pra ter aula pelo Meet todas as terças, porque pelo o YouTube é mais difícil da gente acessar, né? Eu mesmo, eu não assisto, porque eu não tenho tempo. Então, o Meet, a pessoa vai se obrigar, né, a ter um tempo. Eu queria ver isso com vocês. Certo, ótimo que você já conseguiu, né, deixar a sua colocação, né, e é bom porque assim, a ideia da gente hoje, a gente já tinha algumas aulas do Meet programada, né? Então, o que é que a gente pensou para essa retomada e conversamos um pouco? A gente vê, eu lembrei muito que tinham várias pessoas da região aqui da Quarta Colônia, então essa foi uma preocupação, né? Poucas pessoas já estavam vindo presencial, que a gente já imaginou que isso ia acontecer nesse formato da disciplina. E aí a gente tinha
lembrando o nosso cronograma, a gente já tinha algumas aulas a partir dessa segunda parte da disciplina, da avaliação em diante, nossas aulas já seriam assim pelo Meet. Por quê? Porque a gente já teria umas aulas para discutir os trabalhos. Então, a gente já, né, já teria as aulas do tempo de trabalho, teríamos e vamos ter, né? A gente vai só combinar agora as datas. E a gente já teria alguns encontros, se a Dani puder, depois, daqui uns minutinhos, tentar colocar. Pode já tentar colocar também, Dani. Tá, já coloco. Para a gente ir pensando, e aí a gente já, porque vocês vão ver que a gente já teria os encontros que seria para discussão, e aí a gente já tinha programado pelo Meet, justamente para tentar ter uma participação maior e mais ao vivo, assim, né, do que no YouTube, para falar um pouco dos trabalhos e a gente retomar algumas temáticas a partir do trabalho. E a gente também tem algumas pessoas convidadas para essa disciplina, que já teria que ser mesmo pelo Meet, né? Porque, inclusive, tem pessoas que não estão na cidade. Então, e diante do nosso cenário atual, eu acho que é o mais adequado, porque eu imagino, na outro encontro que a gente fez pelo Meet, eu já vi que tinham mais pessoas conseguindo participar, a gente percebeu isso, né? E aí a gente pode fazer essa reorganização, dado esse cenário todo. E aí, antes da gente bater o martelo e tentar reorganizar o nosso cronograma, que esse nosso encontro de hoje, tá, gente, é mais para a gente organizar o que a gente vai fazer, tá? E a gente poder um pouco saber como é que vocês estão, que eu sei que às vezes é difícil mandar uma mensagem, entrar no Moodle para comentar alguma coisa, às vezes isso não funciona muito. E aí a gente queria ter uma ideia, porque essa turma é muito grande, a gente tem mais de 100 pessoas matriculadas, e a gente ficou realmente sem ter ideia de como. Só me lembrava que tinham várias pessoas que não estavam em Santa Maria, que inclusive não podem participar presencial porque não estão aqui, mas a gente ficou sem saber se estava tudo bem, né? Assim, em termos de segurança mesmo, né? Das suas casas e das suas vidas e das vidas das pessoas próximas. Então, nesse primeiro momento, eu queria saber assim, se quem está aqui, né? Vocês tá ok, porque inclusive a universidade deixou em possibilidade. Nossa disciplina já é um pouco mais nesse sentido, né? De poder fazer online, de poder. Ela já foi ofertada assim também. Mas para saber, que aí essa abertura, né? De fazer os trabalhos online, de deixar no Moodle. Mas eu queria saber um pouco de quem está aqui, das pessoas que estão aqui, gente, se ficou tudo bem nas cidades de vocês. Bem, bem, não está, né? Porque infelizmente foi tudo muito afetado, né? Muitas cidades. Mas queria que vocês pudessem comentar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse momento, sobre como é que estão. Não queria que a gente retomasse assim, como se, né, as coisas tivessem passado, né? Então, porque a gente sabe que não. Sim, pode falar no final da aula, sim. Depois a gente para de gravar, tá? E aí a gente pode ficar aqui para conversar um pouco. A Beth está dizendo que está em Santa Maria com internet estável, retomando as atividades. Sabe que hoje, gente, eu fiquei a tarde inteira quase o dia inteiro, na verdade, sem internet e voltou. Agora, ainda bem que voltou agora perto do horário de iniciarmos a aula. Então, assim, com as chuvas, né, que não param, com esse tempo bem difícil, ainda a gente sabe que é complicado mesmo. E as demais pessoas, gente? Vocês querem? Diga, Matias. Eu estou em Santa Maria. O pessoal lá na minha casa, na minha cidade, que sou perto de Juí, tá tudo certo. Não, no caso, choveu bastante, mas não foi como aqui na região mais central, assim. A única questão, como a prof disse, é que, para mim, às vezes é bem inconstante a questão da internet, sabe? Às vezes não tô na universidade mesmo, no sentido de estar lá no campus de Camobi,
às vezes a internet de lá não funciona, a internet, meus dados não funcionam também, que era um caso de hoje, tipo, eu tava sem internet em casa, via banda larga, e sem internet dos dados, daí fica complicado. Como a Anice, que eu acho que foi a colega que colocou antes ali, eu acho bem interessante essa ideia de fazer pelo Meet, porque a gente participa mais e talvez deixa mais aberto para questões de debate, sabe? Para a gente estar debatendo junto com vocês. Então parece que a participação se torna um pouco mais, não que seja forçada, mas as pessoas participam mais de maneira mais assim, sabe, subjetiva do que pelo YouTube, que às vezes eu assisto num momento, o outro assiste no outro momento, às vezes a gente tem alguma dúvida de questionamento, mas não consegue colocar, e talvez desse modo assim, mais mentira se torna até mais atrativa a disciplina mesmo, sabe, mais participativa, que eu acho que é esse intuito, né, de causar na gente uma indagação sobre as questões que são apresentadas pelas prof. Ótimo, obrigada, Matias, pelo teu retorno. Bom saber também que as coisas estão bem. Hoje a internet está bem ruim na cidade, né, gente? Isso realmente está. E aí algumas operadoras melhores, outras piores. E a gente sabe, mas assim, a gente tem sentido, eu agradeço o teu retorno, porque a gente tem sentido isso mesmo, assim, a partir da última aula que a gente fez aqui pelo Meet, sentindo que funcionava. Como tinha sido, né, a Prograde tinha colocado à disposição lá o auditório, eu tinha pensado em fazer, né, em disponibilizar pelo YouTube, então a gente foi fazendo, mas assim, também sempre aberto para a gente rever, né? Eu acho que nesse momento realmente é a hora da gente fazer o que a gente tinha pensado mesmo para a segunda parte da disciplina, de fazer online, assim, né, ao vivo. E lembrando que a gente vai seguir colocando, por isso que a gente está gravando, né? Porque também, caso alguém não consiga entrar na hora, pode ver depois para também não perder o conteúdo do que está sendo discutido, né? Isso que eu até ia falar para comentar, tô falando de novo, que seria interessante continuar gravando e deixando disponível a aula, que às vezes a pessoa não consegue naquele momento, mas consegue mais tarde ver as palestras e conseguir fazer os diálogos e debates, né? Exatamente, porque no YouTube a gente sabe que a participação ali pelo chat acaba às vezes ficando mais difícil, nem todo mundo consegue colocar. E aqui, assim, essa possibilidade de abrir mais o microfone, já está todo mundo um pouco mais acostumado, talvez, com essa plataforma, né? E um outro ponto é que a gente, essa era a minha preocupação desde o início da disciplina, porque, como vocês sabem, eu fiquei responsável pela disciplina e a Dani, né, também junto comigo nesse semestre. Então ela veio nos últimos anos em vários formatos. E aí a gente era uma preocupação isso, assim, vamos ver as aulas depois pelo YouTube. A gente sabe que se acumula muito, fica muito complicado ver 1h30, 2 horas, sei lá, né, um tempo de aula, ficar assistindo o vídeo no YouTube acaba sendo mais cansativo, imagino, né? E também porque tenho essa experiência também, às vezes um curso, uma coisa que a gente vai fazer, ver a aula, então, e exige muito mais tempo que às vezes não se tem. Então, sempre é mais interessante entrar no horário da aula, quem puder, nos dias que der, mesmo assim, em condições não tão ideais, assim, sei lá, estou na rua, estou no ônibus, mas eu acho que ainda é mais proveitoso estar no tempo da disciplina, no horário dela, porque aí já, né, já está aqui, então não acumula aquelas horas para ver um pouco depois, né? Queria ver se esse é as demais pessoas, né, que estão aqui. Claro que a gente não vai ter como dialogar isso com as mais de 100 pessoas da disciplina, mas queria saber se todo mundo está de acordo, também se quiserem compartilhar um pouco mais de da situação também, se todo mundo consegue seguir, né, vendo, fazendo as atividades, se a partir de agora isso é possível também. Eu queria muito ter o retorno de vocês a partir disso. Eu sei que é importante, inclusive, a gente retomar algumas situações, né, algumas coisas da nossa vida. Renata colocou aqui que está em Santa Maria, está bem também, a internet meio instável. E aí, para a gente poder combinar o nosso encontro de hoje, é muito mais de conversa e combinações, porque para evitar, inclusive, por isso que a gente vai postar lá também a gravação, para as outras pessoas ficarem
cientes, né, do que a gente combinou e do que vai ser, porque também fica uma indefinição a gente não saber, né? Algumas pessoas me escreveram, vai ter prova, quando é que vai ser, vai ter avaliação, a gente retoma, então eu queria que a gente pudesse fazer uma combinação a partir de agora e seguir, né? Uma reorganização do nosso cronograma. Diga, Nice. Pode abrir Na o microfone. verdade, eu sou Isabela, eu tô com o nome da minha mãe aqui na chamada. Tá, Isabela. Eu queria ver assim, ó, antes dessa chamada, né, e antes das enchentes, o que teve de prova, o que teve de trabalho, porque eu não vi nada, eu não fiz nada. Eu queria ver se teve, né, alguma coisa para eu poder fazer atrasado mesmo, para ter algum pontinho. Ótimo, então vamos ver agora, tá? A gente, em termos de avaliação, não tivemos, tá, Isabela? A gente ia fazer justamente naquela semana do início de maio, tá? Então a gente não teve, e aí a gente vai fazer agora em junho. Qual é a minha sugestão, tá? Se alguma pessoa, alguém, né, algumas pessoas estiverem nessa mesma situação. Vocês sabem que, apesar dessa ser uma disciplina nesse formato híbrido, a gente tem uma questão de presença, todas as disciplinas, né? Isso é uma coisa, uma regra da universidade, enfim, não tem como. A Thaís está colocando também a preocupação, a questão da presença dos encontros via Meet. Quem não consegue se conectar de modo síncrono por questões de conexão poderá registrar sua presença posteriormente. Exatamente, a gente seguiria com a mesma ideia, tá? A Dani vai postar, porque ela que está organizando essa parte, e aí junto com o pessoal lá do NTE, e aí a Dani que está responsável organizando toda a parte das listagens de assinatura. Então, a gente teria esse encontro síncrono e quem não puder, assim, em última instância, assiste os encontros né, lá pelo YouTube. Igual vai ficar disponibilizado lá. E tem uma possibilidade, que a Dani está com a mão levantada aí, deve ser para explicar isso aí, né, Dani? E aí, mas o que eu quero que a gente combine e tente manter participar de modo síncrono na medida do possível. Assim, realmente eu tenho esse horário, é o horário da minha aula que eu me matriculei, eu vou entrar aqui. Porque, gente, fica muita coisa. Aí é uma preocupação que a gente acaba tendo, como a Isabela colocou, de não ter visto. Então, a gente está na metade de um semestre, e aí minha sugestão é, inclusive, aproveitar esses dias, um feriado, final de semana, enfim, se as coisas estando mais organizadas na vida de todo mundo, olhem, assistam e preencham lá o formulário que está disponível. Isso, claro, como é que vai saber que eu assisti né, no formulário? Isso a gente está partindo da premissa do compromisso de cada um com a disciplina e de cada uma, né? Então, pensando que as discussões são fundamentais, são importantes para a formação, e aí vocês vão assistir no tempo de vocês e vão lá colocar a presença. A gente tem uma avaliação em breve, e aí a ideia é que tem que ter uma discussão, né? E aí a gente fez aulas expositivas, com diálogo, mas basicamente aulas expositivas sobre o conteúdo dessa disciplina. Então é fundamental, quem não assistiu, o faça, né? Nos próximos dias aí, para ir retomando, inclusive conseguir trazer essa discussão para a avaliação que a gente vai fazer agora, a primeira, que a gente vai fazer agora em junho, que seria em maio, vai ser agora em junho. Tá? Então, respondendo sua pergunta, Thaís, quem não conseguir, assim, não deu, hoje está totalmente fora, vê depois e coloca lá a presença como está acontecendo no momento. Tá? A diferença vai ser assim, provavelmente a gente ter mais gente aqui junto, podendo discutir, do que estava acontecendo, sendo gravada lá no YouTube. Para mim, para a Dani,
é interessante também porque a gente consegue, lá a gente estava, né, agradeço muito os guris que estavam indo presencialmente, mas a gente mobiliza também o pessoal lá do NTF, fica aquele tempo, então às vezes, né, no YouTube a gente também tem que falar com o microfone, então às vezes também pode ser algo, uma experiência bacana, mas a gente também tem até mais recursos aqui, né, pode ficar um pouco mais confortável, né, Dani? Estando no Meet também, apesar de eu fazer isso lá no campus, então para mim, porque eu já vou estar lá, então talvez a internet também nem sempre contribua, mas a gente tenta porque eu tenho uma aula bem antes dessa nossa aqui, então mas a gente vai tentar e vai seguir nessa ideia de quem quiser ver depois, né, só conseguir ver depois, que vai fazer assim, tá? Diz, Dani. Bom, não, eu ia só dizer que eu já coloquei o link da presença de hoje aqui no chat. Depois vai estar lá no YouTube o formulário, mesmo formulário, né? Para quem não está vendo agora. E aí, para quem não viu as aulas até agora, quando for ver, lá as primeiras aulas a gente colocava para quem estava assistindo ao vivo o link do formulário de presença na descrição do YouTube. E eu acho que tem algumas primeiras aulas que daí já tá deixado o aviso lá para, se por acaso o formulário de presença estiver fechado, comentar nos comentários ali no YouTube do vídeo da aula específica o nome, que daí a gente adiciona, contabiliza a presença de vocês também. Porque essa é uma forma da gente ter o controle, né? A presença é fundamental para aprovação na disciplina. Então, quem for assistindo as aulas, a gente explicou isso durante as aulas, né? Então, quem for assistindo vai entendendo, porque a gente foi explicando, mas para quem está meio perdido ainda, então eu lembro que tem isso. O formulário agora está ficando sempre lá no YouTube, então quem não assistir no Meet aqui com nós, ao vivo, a aula, vai estar lá na gravação do YouTube de cada aula, sempre o formulário de presença. Então tem que sempre lembrar de preencher daí. E o de hoje eu já coloquei aqui no chat. Daí. Entenderam, gente, essa explicação da Dani? Fundamental, tá? Deu para entender, né? Isabela, você entendeu? Deu para se situar um pouquinho? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, Sim, deu. Ótimo. É importante, gente. E aí, assim, só lembrando, né, mais uma vez, essa é uma disciplina obrigatória para vocês, é uma disciplina que a gente considera, por diferentes razões, importante a temática. Depois tem a 2, né? Essa é a TRV1, tem a 2. Então, assim, vamos tentar, né, acompanhar a discussão, para a gente tirar um proveito. É um formato estranho, um horário não tão bom, mas vamos tentar aproveitar o máximo possível da discussão para também a gente, né, vocês terem essa parte aí, né, bem importante na formação de cada uma de vocês aí nas licenciaturas. Então, coloca lá no início, Dani, só para a gente lembrar e até para ver quem, né, assim, o pessoal que vai ver esse vídeo, que está aqui também, que pode estar meio perdido, qual é a aula que eu vi, qual é a aula, vamos retomar aqui, tá, gente? Porque eu tô com essa sensação, hoje eu até falei para uma colega, professora, que eu divido uma disciplina, e a gente retomando, eu dizendo, gente, a gente precisa conversar um pouco e com calma mesmo. Eu sou a favor das coisas com calma, porque a gente, com uma parada de praticamente um mês, né? Esse mês de maio, a gente fica meio assim, parece que fica meio perdido, né? Então, eu entendo, assim, tanto essa sensação de estar perdido, como alguma ansiedade da gente finalizar, da gente, né, não tomar tanto tempo, do que é que vai acontecer. Então, acho que a gente conversando, essa sensação tende a né, ir se dissipando, essas várias sensações, e a gente pode e deve fazer, né, com a calma que o momento exige.
Então, que já basta as agonia e correria aí das outras coisas da vida. Então, a gente tem esse tempo, porque o semestre está correndo, a gente ainda certamente vai ter algum ajuste em relação ao calendário, então vamos por partes. E aí, até para quem não viu alguma coisa, está meio perdido na discussão, poder se situar e a gente poder, neste momento, fazer as combinações necessárias. E aí, depois, a gente vai reorganizar aqui esse calendário, eu e a Dani, e vamos postar também lá no Moodle com o novo cronograma, vamos dizer assim, atualizado, tá? Das datas de avaliação, para todo mundo entender o que é que vai acontecer. Então, nessa primeira aula, depois vai baixando aí, por favor, tá, querida? A gente começou nossa disciplina lá em março, né? Lembrando aqui, porque eu estava com essa sensação, gente, parece que teve uma coisa assim, eu senti um pouco como foi na pandemia, esse retorno, a gente fica meio, dadas as devidas diferenças e proporções, a gente fica meio assim, parece que passou uma vida inteira. A gente começou lá conversando, a apresentação da disciplina, a gente teve, aí vocês vão encontrar lá os vídeos, os links, né, Dani? Por aula, que estão todos no YouTube. Não é isso? Todos no YouTube. Me confirma aí se estou enganada, tá, Dani? Mas estão todos lá. No YouTube da Prograde, os links estão todos no Moodle. Então, a gente teve uma segunda aula, a aula primeira, que foi da apresentação das combinações iniciais que a gente fez naquele momento. Uma segunda aula que a gente falou sobre os conceitos, o que são direitos humanos, foi uma primeira discussão assim conceitual sobre o que são direitos humanos, porque a gente tem que lembrar que essa disciplina, TRV1, é esse debate dos direitos humanos, tá? Então, na aula 3, a gente discutiu direitos humanos e cidadania, tudo tem leitura, tá tudo lá também no Moodle. Aula 4, a gente fez uma discussão sobre direitos humanos e processos de exclusão, que a gente foi falando um pouco da exclusão escolar, a gente pensando nessa exclusão nas escolas, tá? E aí a aula 5 e a aula 6 foi um debate sobre direitos humanos e educação. Tudo tem a ver com educação, mas a gente nomeou assim. E aí a gente trouxe já um debate sobre diversidade, sobre identidade, seguindo o debate sobre inclusão, né? E aí a gente encerrou aqui, né, Dani? Não, fizemos a aula 7 a gente teve. A gente teve, foi nossa última aula, foi 23 de abril. E aí, na semana seguinte, que era o 30 de abril, foi justamente aquela terça-feira de muita chuva, né? Então, nessa aula do dia 23 de abril, a gente fez uma discussão sobre educação de jovens e adultos, a gente discutiu um texto sobre Proeja, a gente começou a falar um pouco sobre a questão das pessoas privadas de liberdade. Na aula anterior, a gente tem um texto que fala muito sobre os dados na educação, assim, em termos de... não é bem de censo, mas também uma pesquisa que trouxe muitos dados interessantíssimos sobre evasão escolar, tá? Então, assim, todo esse debate que a gente está fazendo numa interface com os direitos humanos para pensar, porque aí se a gente está propondo uma educação para os direitos humanos, a gente tem que pensar também quais são as barreiras para que isso aconteça, né? Pensar um pouco esse cenário. Então, tem vários dados. Sim, Bruna. A Bruna está falando. Sim. Sim. Agora, eu ia fazer isso antes da avaliação e deu tudo isso, né? Inclusive, aquele muito tempo com o portal fora do ar. E aí a gente não conseguiu organizar essa parte aí, mas faremos isso em breve, viu? Então, gente, a gente concluiu ali aquele primeiro momento, a primeira parte da disciplina com esse debate também da importância da gente pensar alguns grupos, né, e que estão
que vocês também podem atuar e que tem um debate enorme, né? Se a gente pensar alfabetização no Brasil, se a gente pensar pessoas que não têm acesso, né, como as pessoas que estão privadas de liberdade, experiências que tem nesse contexto. Então, foi por aí um pouco a discussão onde a gente encerrou ali, né, até começar esse mês de maio. E daí, no dia 30, a gente teria o início, né, teria o início da nossa avaliação. Por que o início? Porque ela estava pensada para 2 semanas, que a gente agora vai fazer, tá? Então, qual é a ideia dessa avaliação? Que manteve a ideia normal, só que a gente vai mudar a data. Como é que a gente pensou em fazer? Eu combinei com um colega que que é dessa aula 11, que já estava planejada para ele vir lá no dia 21 de maio, e ele não foi possível, né? Na semana passada. A gente vai, para não fazer logo a avaliação, para vocês ainda terem um tempo de tomar pé, retomar a discussão, algumas pessoas tomarem pé do debate, a gente vai trazer esse convidado para fazer uma fala, a nossa aula, né, com o convidado, na próxima semana. A gente vai colocar essas datas lá certinho, que é no dia 4 de junho. Então, essa aula, a gente vai ter uma aula no dia 4 de junho via Meet, tá? Com esse colega convidado. E aí, depois, no dia, nossa avaliação vai ser no dia 11 e 18. Só para não ficar tão próximo assim, para a gente ainda ter um tempo de vocês estudarem, gente. É isso que eu quero dizer, tá? Estudarem. E aí, a gente depois segue o nosso cronograma, tá? A gente vai só fazer uma troca de data dessa aula 11, vai puxar como aula 8 e depois a gente segue a nossa programação, tá? A Dani vai arrumar depois aí as datas e vai fazer o cronograma atualizado. Lembrando sobre a avaliação, qual era a nossa primeira proposta, qual foi, né? Essa proposta da primeira avaliação, na verdade, vocês vão ver um documentário que chama Utopia dos Direitos Humanos. Já está lá no Moodle. Está lá no Moodle, Dani? Não, né? A gente acabou nem postando os... Não. Eu fiz o texto para postar e aí foi bem naquela semana, não rolou. Não deu nem tempo, né, gente, avisar para vocês. O sistema caiu e a gente ficou um tempo sem nem conseguir se comunicar. Então, mas qual é a ideia? Vocês vão assistir o documentário. A gente reservou uma aula para assistir o documentário e organizar o trabalho. E uma outra aula que a gente não vai ter encontro, que vocês vão terminar de fazer o trabalho e postar lá no Moodle, tá? Então, vocês vão assistir, temos 2 semanas para esse trabalho. Por que eu já coloquei 2 semanas? Já desde o início a gente pensou nesse cronograma, para dar tempo fazer, com tranquilidade, para dar tempo assistir às aulas, para dar tempo ler os textos, para dar tempo ver o documentário. É um documentário que acho que é menos de 1 hora, né? Então, assim, para dar tempo ver esse documentário, pensar sobre ele e qual é a atividade, que também a gente vai fazer uma postagem lá no Moodle específica explicando. Mas já digo aqui para vocês, com base no que já está no nosso programa. Relacionar textos, a gente pediu 2 textos, trabalhados até o momento na disciplina, e a discussão que a gente fez, por isso que é importante ver, assistir, quem não viu. Tem que trazer essa discussão que a gente viu até agora e relacionar com esse documentário. E a gente vai fazer umas perguntas, né? Lá também, então a gente vai dizer, aqui a gente comentou um pouco, mas a gente vai explicar melhor lá no Moodle, tá? Quando chegar esse dia aqui, que é lá em junho, né? Então, depois dessa aula com o nosso convidado. Então, vocês vão ter até o dia... Começa dia 11, e aí no dia 18, vocês entregam depois da aula, nesse horário aqui da nossa aula à noite,
Vocês têm até o final da noite para postar lá, tá? E aí a gente pede realmente que seja nessa data, porque a gente acredita que é um tempo bem razoável, né, gente, para ir se organizando, para fazer. E aí, claro, casos excepcionais, situações muito difíceis que alguém esteja passando, por favor, entre em contato com a gente para conversar, tá? Vai ser a entrega no dia 18. 18, né, Dani? Terça, eu estou aqui com o calendário. Sim. 18. Porque na semana que vem, dia 4, a gente vai ter a aula 11, que a gente vai puxar. O Adriano, e aí, nas outras 2 semanas, é o trabalho. isso. E no dia 18, a segunda daquelas 2 semanas, é a entrega. Mas a gente vai botar agora no Moodle ali esse programa da disciplina, né, o cronograma com as datas atualizadas. Então, também não precisa se preocupar muito. A gente está explicando e também vai colocar lá as datas certinho. Então, vou colocar aqui no site. Dia 11 e 18, avaliação, tá? Entendendo que vocês vão ter essas 2 semanas, gente. É um tempo considerável, eu acho que razoável, tá? Depois de todo esse turbilhão de coisas. E aí, na semana que vem, a gente encontra o Adriano. Aí, no dia, que depois eu vou falar um pouco, né? Lá no dia, na semana que vem, ele vai falar um pouco para a gente sobre direitos humanos, saúde, a questão da educação em saúde. E aí eu acho que vai ser bem legal, porque inclusive a gente deixou um dos textos que tem aqui que fala sobre saúde, deixou em suspenso, né? Não discutimos naquela aula, até para puxar a discussão para essa aula que ele vai vir falar, tá? Então, lembrando que a gente tem políticas, né, de educação nas escolas, a gente tem o PSE, a gente tem uma série de relações aí que cada vez mais a gente precisa pensar a interface entre saúde, educação, são 2 grandes direitos básicos, né? Então a gente vai puxar essa aula que seria mais lá na frente para agora, para dar mais um tempo para vocês, até a gente fazer a avaliação. E aí depois, número de... Isso, Beth, a gente vai nessa explicação lá do que já está, inclusive, escrita, porque ela ia ser postada lá no dia 30, né? A gente já colocou, tem toda a formatação, tá? Nada muito complexo, é bem ok para todo mundo, tá? Imagino todo mundo vai conseguir fazer, a gente vai postar bem direitinho lá e a Dani vai abrir um espaço que aí vocês já respondem lá com o trabalho, tá bem? Tudo via Moodle. E aí, então aqui vai ser dia 11 e dia 18 a entrega. A gente não vai se encontrar nem pelo Meet, vocês vão ter esse tempo da aula. Ah, eu tenho outro tempo. Ok, mas para quem não tem, vai ter esse tempo da aula para fazer, tá? Por isso, são as 2 aulas. Ah, é meu dia corrido, muita coisa. Então, tira esse horário da aula para escrever, para assistir, para escrever e para enviar, tá? E aí vocês enviam nesse dia 18 e quando for no dia 25, a gente segue o nosso cronograma aqui, que seria aula, vai ser aula 10, não foi, né, não é dia 14, vai ser aula dia 25 de junho. A gente vai fazer a discussão, já eu e a Dani já vamos ter lido. Vamos dar uma correria aqui nessa semana para poder já puxar algumas questões que vão aparecer nos trabalhos que vocês comentaram, para a gente ver, inclusive, o que é que foi assimilado, o que é que vocês comentaram. Claro que não é expondo ninguém, né, gente? É só para a gente discutir a partir de ideias que apareceram no trabalho, exemplos que apareceram no trabalho, reflexões que apareceram nos trabalhos, não dizendo de quem foi, mas um pouco assim para fomentar o debate e vocês também poderem compartilhar qual foi a ideia de pensar esse tipo de avaliação. É a gente poder ouvir um pouco mais vocês, já que nesse formato, com esse monte de gente, a gente não consegue.
Então, a gente vai ler vocês e vai trazer um pouco disso até para ver, né, o que é que tem relação, o que é que não tem, o que é que, né, alguma coisa da discussão que já apareceu. Então, a gente poder também, já é uma forma da gente dar um retorno, porque isso fica, quando é muita gente, fica às vezes mais difícil, né, ou mais demorado da gente dar esse retorno escrevendo em cada trabalho. Então, já é uma forma também da gente compartilhar e dar um feedback já dos trabalhos e da discussão que apareceu, tá bem? E aí a gente quer a participação de todo mundo, né, aqui pelo Meet, para ouvir um pouco essas discussões. Vai ser uma retomada também de várias coisas e sobre o documentário, que é muito bacana. Tá? Então a gente poder também falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Aí baixa um pouco aí, Dani, por favor. Aí a gente vai ter uma outra aula com... A gente tem um espaço aí para mais uma pessoa convidada. E depois a gente vai ter... Aí a gente vai ter que olhar as datas e as aulas, né? Que fica difícil olhando assim, datas que não foram, porque a gente já está encerrando o semestre daqui uns dias, né? Então a gente vai entrar em julho, mas faz parte. Mas a gente, depois dessa conversa com mais alguém convidado, que a gente vai ter que reorganizar isso, né? Dadas as circunstâncias, a gente tem uma outra avaliação, que também a gente vai explicar mais adiante, e aí a gente faz de novo esse encontro com todo mundo, né, para o debate, e depois a gente tem o encerramento da disciplina, tá bem? Então não falta muita coisa. E aí, o principal em termos de conteúdo, gente, o principal em termos de conceito, de discussão teórica, foi nessa primeira parte da disciplina. Por isso que aí a gente tem agora, vocês estão vendo que a gente tem basicamente 2 aulas de... Sim, vou colocar aqui. A gente tem basicamente 2 aulas de aula, assim, aula expositiva, né, com convidados e tudo. A pessoa não consegue digitar e falar. monalisa.siqueira@ufsm.br. É esse, né? A pessoa não sabe mais nem o próprio e-mail, gente. É esse aqui mesmo. Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Sim. Então, a gente... Anote aí, viu, Isabela? E me escreva, por favor, fica à vontade. E a gente, então, tem o que eu quero, assim, gente, pelo amor de Deus, assistam, tá? Porque a gente vai ter pouca aula, assim, em termos de aula teórica, a gente vai ter aula de discussão e a gente vai ter os trabalhos para fazer e discutir e conversar com os convidados que vão vir aqui, que vão falar de temáticas que a gente já vem discutindo. Então, vocês precisam ver essa primeira parte que é teórica. Tá? Podemos deixar assim, gente? É ok para vocês? E aí a gente vai rever aqui, né? Mas eu imagino que a gente vai ficar ali até meados de julho, né? Pensando que a gente teve um mês, então são mais ou menos, acho que vamos um mês para frente, que se a gente for olhar ainda está dentro do calendário, porque a gente ia acabar bem antes, né? Porque não tinha feriado na terça, não teve nesse semestre, então a gente estava com o calendário bem tranquilo, antes desse horror todo aí, tá? Das enchentes. Então, a gente pode parar de compartilhar aí, viu, Dani, por favor, querida? A gente pode combinar assim, gente, então, dessas datas de avaliação, pelo menos deixar combinado com quem está aqui, as pessoas que estão aqui, ficou entendido, assim, a gente pode seguir aqui pelo Meet, nas aulas que faltam, podemos fazer assim. Gostaria muito da participação de vocês na próxima semana, que a gente vai ter um convidado, tá? Então, quem estiver nos vendo depois na gravação, por favor, faça um esforço para estar aqui às 5 horas,
Obrigada, gente. Renata, Beth, Thaís, Rochelle. Façam um esforço para estar aqui no horário para a gente poder conversar, né? O Adriano é uma pessoa muito bacana. Tem uma experiência enorme com essa temática, com a questão de educação e saúde. Então, queria muito que a gente pudesse estar junto aqui, tá? Para poder conversar com ele, né? E aproveitar a oportunidade também desse encontro. Ele disponibilizou do tempo dele para a gente estar aqui. Então, depois, né, fica mais difícil comentar alguma coisa, enfim, tá? Então, assim, mais vocês querem colocar mais alguma coisa? Acho que hoje era um pouco assim, pelo menos a nossa parte, para a gente rever vocês. E, ó, Matias, Brandon, é assim que diz? Brandon? Brandon, que bom. Oi, E aí, Brandon. a gente poder também se ver, saber um pouco de vocês e fazer essas combinações para ninguém ficar preocupado para a gente seguir, tá? Podemos, então, alguém mais quer falar alguma coisa, gente? De combinação, de compartilhar alguma coisa, tá ok para todo mundo? Tudo certo? E aí, por favor, qualquer dúvida, tá, gente? Entre em contato, tá? A gente às vezes pode demorar um pouco para responder alguma coisa assim, às vezes eu, às vezes a Dani responde, tá? Mas a gente está olhando e vamos respondendo e vai dar certo, tá? Então não se preocupem, a gente tendo as datas agora, reorganizando o nosso calendário, torcendo para que não tenha muitas chuvas mais, né? Que a gente possa reorganizar a vida, né? E retomando aos poucos, tá? Eu quero deixar aí também para o pessoal que não está aqui, que de repente foi afetado mais diretamente, também minha solidariedade. Se tiverem algum problema, por favor, não hesitem em entrar em contato, tá? E aí a gente está à disposição, tanto eu quanto a Dani, para a gente poder seguir a nossa disciplina e encerrar da melhor forma possível também, né? Com um aproveitamento ok aí para todo mundo, tá? Agradeço a presença de quem esteve aqui. Eu acho que vai ser bem legal essa nova configuração aí da gente poder se ver aqui pelo Meet, que pelo menos eu fico olhando essas carinhas aí na foto de vocês, né? Algumas letras, mas a maioria tem umas fotos aqui, então já fico mais animada, tá? Então, gente, boa noite para todo mundo, fiquem bem, se cuidem nessa friaca toda aí, né? Nem começou o inverno, já estamos sofrendo com frio. E desejo uma boa noite para todo mundo.